e aprovação da ata da reunião do dia 14 de dezembro de 2017. Conselheiros que tenha alguma sugestão de alteração, se concordam com a ata que foi enviada. Pauta anterior? O que tem a pauta? Charles, na pauta anterior, antes da votação, eu tinha te perguntado como ficaria a questão dos técnicos em relação à flexibilização, que você acabou falando depois da votação. Que eu perguntei, na hora que a primeira proposta que você fez de suspensão ou não da pauta, do prazo, eu tinha perguntado antes, como ficaria a situação dos técnicos em relação à jornada de flexibilização? Porque o resultado da votação dependia dessa resposta. Aí, como foi feita a votação sem a resposta, aí tanto que agora o pessoal até de Barbacena, tal, dos campos, estão questionando a gente. Eu tinha feito essa pergunta antes. Não, o que eu disse é o seguinte, que a questão da portaria de suspensão, que já foi publicada, ela não tem nada relacionado agora à proposta do Conselho em relação ao adiamento da apreciação e votação da matéria. Então, enquanto presidente do Conselho, eu vou colocar a matéria novamente para ser apreciada e votada no âmbito do Conselho. Ficou definido isso. Agora, essa questão não está amarrada da continuidade da jornada flexibilizada. É isso que tem que ficar bem claro. A suspensão, que é ato discricionário do reitor, compete ao reitor se ele vai emitir uma nova portaria, prorrogando esse prazo, ou mantendo do jeito que está posta nessa portaria que a gente publicou, considerando que a partir, então, dessa data que a jornada está suspensa. Então, as coisas não estão relacionadas. Sim, meu questionamento é exatamente isso. Eu queria saber, não sei se você já tem a resposta em relação a isso, porque pelo seguinte, porque se você não optar pela pela continuidade da flexibilização até o término da aprovação desse regulamento, que fosse submetido novamente à plenária, porque se for o caso, a gente aprova até hoje esse regulamento para que os setores e os setores não fiquem prejudicados. Não, mas, pois é, mas já foi aprovado que vai ter uma nova oportunidade para apreciar esse documento, porque em virtude do prazo que foi curto. Isso já foi deliberado. Só que essa questão não está amarrada com a questão da suspensão. Eu deixei claro aqui depois que foi apreciado e votado. Então, exatamente, você deixou claro isso depois que foi apreciado e votado. Só que o resultado dessa votação, ela foi muito em função disso. O pessoal esperando que fosse prorrogada essa suspensão da jornada de flexibilização. Porque se antes da votação a jornada tivesse sido claro, e eu vou decidir ainda não está certo se eu vou suspender a jornada de flexibilização ou não, o resultado dessa votação poderia ter sido diferente. Porque, isso influenciou, Fernando, só para entender, antes. Se a gente tivesse apreciado a matéria, né, e aí os conselheiros entendessem que esse documento, sendo aprovado aqui pelo Conselho, aí sim, no encaminhamento da implantação da nova minuta, poderia-se ter essa discussão da prorrogação da jornada, de modo que a gente tivesse aí um tempo para receber os nossos processos. Só que a gente não encaminhou no sentido de avaliar isso nesse momento, porque o pessoal precisa de mais prazo para avaliar e discutir. Nesse sentido, eu disse o seguinte, isso não está condicionado à portaria que hoje suspende a flexibilização. Depende de ato discricionário do reitor, se ele vai aumentar o prazo da suspensão ou não. É isso que eu disse aqui para os conselheiros. Sim. Uma coisa não está amarrada à outra. São questões diferentes. Sim, não, eu concordo. A questão é que essa sua frase foi dita depois da votação. Esse que é o meu questionamento, porque, como você mesmo disse, não está atrelada à aprovação da minuta. Só que a votação, o resultado dela, eu entendo que foi devido se sua frase tivesse sido feita antes da votação de prorrogação do prazo da minuta, para estudar a minuta, fazer o regulamento, o resultado poderia ter sido diferente. Porque se ocorrer realmente
você optar por suspender a flexibilização dos técnicos a partir de amanhã, como é o que estava na portaria anterior. O campus Barbacena, por exemplo, igual o Marcelo citou, como vai ficar a situação? Os técnicos vão trabalhar de 7 às 11, de 1 às 5, aí os alunos vão ficar numa situação muito complicada. Sem contar até o indicativo de greve que já está. E eu estou voltando nisso por causa disso. No meu entender, não sei se os outros conselheiros concordam comigo, se essa sua frase tivesse sido dita antes da votação, eu entendo que o resultado poderia ter sido diferente. Não, mas as questões foram postas, Fernando, eu acho de modo claro, né? Eu disse aqui e repito que uma questão não tem nada a ver com outra. E isso eu coloquei na reunião de ontem com o sindicato também. Independente do resultado da reunião de hoje, o efeito da portaria de suspensão permanece e, dependendo de ato discricionário do reitor, para emitir uma nova ou não. É essa a questão. Entendeu? Agora, se o documento fosse aprovado aqui, aí seria diferente, questão da implantação desse novo regulamento, né? Aí é outra história. Mas como os conselheiros decidiram em não aprovar, nesse momento que eles precisam de um prazo maior para apreciar a matéria, então não se fala mais em questão de implantação do regulamento, a forma de implantação. É essa a questão. Tá, mas a minha pergunta é, e como fica a situação dos técnicos? Eles vão voltar? E como vai ficar a situação dos campos a partir de amanhã, então? Então, o que eu disse para o pessoal que fez a defesa aqui, é que isso vai ser um ato discricionário meu. Eu vou avaliar e aí eu vou tomar a decisão. Desculpa estar insistindo, Charles, mas essa decisão vai ser tomada hoje? É porque como o prazo pela resolução, a portaria que você tinha soltado seria a partir de amanhã, para os servidores até se organizarem também, os setores. Sim, mas pode ficar tranquilo. Não dá. Pode ficar tranquilo, que eu não vou prejudicar ninguém, não. Mas vocês entenderam agora a questão? Uma coisa não tem nada a ver com a questão da suspensão, tá? Então, o que foi deliberado pelo esse conselho? Resumindo, o conselho deliberou que vai apreciar a matéria, que é um órgão deliberativo. Então, cabe ao conselho aprovar a nova minuta da regulamentação da flexibilização. Ponto pacificado. Segundo ponto, que o conselho deliberou que não vai discutir essa questão nesta reunião, mas sim numa próxima, que nessa próxima vai ser, então, avaliado se aprecia e vota lá. E terceiro, que isso não está relacionado à portaria de suspensão hoje publicada. Depende de ato discricionário do reitor, se vai conceder novo prazo ou não, ou se a partir de então a jornada está suspensa. É essa a questão. Ok? Então, dando continuidade à nossa reunião. José Vitor, representante dos técnicos administrativos do Campus Rio Pombo. Se eu não me engano, parece que havia uma proposta antes do almoço de já deixar uma data sobre a próxima reunião onde a gente vai discutir um cronograma, algo assim. Isso foi decidido? Não, eu acho que essa questão agora das propostas, isso tem que ser levado a conhecimento dos conselheiros. E aí, quando for, então, marcada nova reunião, essas questões todas serão esclarecidas naquele momento. Mas a gente não fica com uma data definida hoje para a próxima reunião? Não vamos ficar com essa data, porque depende de um monte de agenda do próprio reitor, dos conselheiros. A gente tem que avaliar isso tudo para, no momento oportuno, marcar essa nova reunião do conselho. Então, dando sequência à nossa pauta, apreciação e aprovação da ata da reunião do dia 14 de dezembro de 2017. Algum conselheiro tem uma sugestão de alteração, se concorda com a ata? Podemos encaminhar, então, para aprovação da ata? Conselheiros favoráveis à ata do dia 14/12/2017, por gentileza, se manifestem levantando o braço. Conselheiros contra a ata? Abstenções? 2 abstenções. 3 abstenções.
Dando sequência, então, Abel, vamos projetar o calendário das reuniões? Do calendário de 2018. A gente traz aqui nós temos a próxima depois a próxima no dia 12 de julho, em seguida 30 de agosto, 30 de outubro e a última 13 de dezembro. Diferentemente dos anos anteriores, nós marcamos nossa primeira reunião do Conselho para o mês de março, porque antes a gente marcava uma em fevereiro e uma extraordinária em março para aprovação do relatório de gestão. Mas em virtude também do calendário diferenciado dos campi, principalmente Campo de Juiz de Fora, e tendo também a consciência de que a gente tem que pensar nos gastos, principalmente num período difícil, quanto menos reuniões a gente tiver, mas ter uma pauta interessante é melhor. Então, nós marcamos a primeira agora para março. Então, eu deixo a palavra com os conselheiros para ver se alguém tem alguma sugestão de alteração em relação ao nosso calendário de reuniões do Conselho. Alguém deseja se manifestar? Então, vou colocar em votação. Conselheiros favoráveis à aprovação do calendário de reuniões do Conselho Superior para 2018, por gentileza, se manifestem levantando o braço. Conselheiros não favoráveis ao calendário, por gentileza, se manifestem. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Vamos na sequência. Item 5. Homologação das resoluções Consul número 28/2017, de 22/12/2017 e de 1/2018, de 22/2/2018, publicadas em ato ad referendo. Desce um pouquinho, por gentileza. Por que foi decidido no sentido ad referendo em relação a esses regulamentos? Que no final do ano passado, nós tivemos um prazo muito exíguo para tomar decisões em relação à ocupação de novos códigos de vaga. Recebemos, no final do ano, alguns códigos, totalizando aí aproximadamente 29 códigos, e a gente tinha algumas questões que poderiam comprometer essas nomeações, principalmente em relação à portaria 109. E aí eu achei por bem, para não prejudicar, suspender a portaria, que a gente pudesse fazer todas as nomeações para evitar o mínimo possível de prejuízo e o maior número de nomeações. Aí eu suspendi o efeito da portaria que trata da remoção. Depois, na sequência, nós tivemos
um novo marco regulatório em relação às nomeações, principalmente aquele documento que trata dos cargos extintos, e nós tivemos que prorrogar isso para fazer alguns ajustes para a instituição não sofrer consequências em relação a essas nomeações, bem como algumas remoções internas. Então, pensando em não trazer prejuízos num momento tão curto que necessitaria de decisões muito rápidas, de movimentações muito apropriadas, nós então suspendemos o efeito desses regulamentos e agora a gente traz para o Conselho a apreciação e o encaminhamento da aprovação ou não desse ato. Então, eu coloco em discussão e concedo a palavra aos conselheiros em relação a essa decisão. Alguém deseja se manifestar? Alguma explicação? Então, eu coloco também Atahualpa. Eu solicitei ao Abel só uma confirmação da data da publicação. A minha dúvida é no texto dessa resolução, que foi do dia 22/2. Não. Então, eu passo a palavra que está já compreendido a situação que está no texto. Já? Ok. Então, vou colocar sob apreciação e votação. Conselheiros favoráveis, então, à homologação das resoluções Consul, número 028 e 01 de 2018, favoráveis se manifestem levantando o braço. Conselheiros contrários à aprovação, por gentileza, se manifestem. Abstenções? Uma abstenção. Bom, item 8, convido a pró-reitora de ensino, Láucia Franco Teixeira, como relatora do cronograma macro para o processo seletivo 2019-1 dos cursos técnicos e cursos de graduação. Retomando, então, nesse ponto, a gente traz para apreciação, né, dos conselheiros o cronograma macro do processo seletivo 2019-1 agora. Né? No momento anterior, a gente trouxe o edital, né, do processo seletivo 2018-2, e agora eu trago para apreciação somente o cronograma para os editais, né, de técnico, graduação e pós-graduação para 2019-1. Por que essa apresentação, né, antecipada, como geralmente não acontecia? Para que a gente tenha mais tempo, principalmente para as equipes de divulgação e para o planejamento dos campi, para a divulgação de processo de isenção, para a elaboração de material de divulgação do processo seletivo, da instituição. Então, a gente fez um planejamento já para esse processo de 2019-1 e trouxe para apreciação de vocês, para que, uma vez aprovado aqui, posteriormente a gente aprova somente os editais, mas agora a gente já consegue trabalhar aí com as datas, principalmente planejando a divulgação desse processo. Aí, caso tenha algum questionamento quanto às datas, estou à disposição. Ou outras perguntas. Sebastião. Sebastião, diretor-geral do Campus Juiz de Fora. Conforme tinha me posicionado no Colégio de Dirigentes, eu sou contrário a essas datas de 24 e 25 de novembro, processo seletivo dos cursos técnicos, tanto da graduação, porque entendo que nós estamos indo na contramão dos pretendentes às vagas dos alunos das escolas públicas. Escola pública nenhuma, nem no município de Juiz de Fora, nem em outro município, consegue terminar o seu ano letivo
está apto a concorrer às nossas vagas. Acho que nós estamos cometendo um equívoco em relação aos pretendentes às nossas vagas oriundos de escolas públicas. Então, respondendo a esse questionamento, quando a gente coloca o cronograma, né, quando a gente tem aí as datas de aplicação de prova para 25 de novembro e 24 de novembro, ainda, né, antes do período do encerramento do ano letivo de 2018, isso se dá porque o processo seletivo ele engloba várias etapas. Anterior a isso, a gente tem a elaboração das provas, a preparação da instituição, a preparação dos campi. Após a aplicação das provas, mais especificamente nesse momento falando de graduação e pós-graduação, a gente tem questões abertas e a gente tem redação para se corrigir. A gente tem as bancas de elaboração desses trabalhos, né, dessas provas. São docentes da instituição que têm o período de férias em janeiro. E também, a partir do momento que tem a divulgação do processo seletivo, né, do resultado final desse processo seletivo, a gente continua com toda uma tramitação que também não é curta. Então, se a gente fizer um planejamento, né, eu até fiz um planejamento com o pessoal da COPES lá na Pró-Reitoria de Ensino. Se a gente tivesse a aplicação das provas, por exemplo, de graduação no dia 9 de dezembro e a aplicação das provas dos cursos técnicos no dia 16 de dezembro, onde a gente poderia, então, contemplar um pouco mais as escolas públicas. A gente chega, então, no encerramento do processo seletivo, com a divulgação do resultado, no dia 22 de janeiro, sendo que, considerando aqui que todos os professores, né, na elaboração da prova, que todos os professores vão ter o período de férias interrompidos, né, para poder fazer a correção. E aí, a partir dessa divulgação, dia 22 de janeiro, a gente inicia, então, a etapa da matrícula. Então, a gente tem o recebimento dos documentos por parte, né, dos registros acadêmicos de cada campus e também tem a análise socioeconômica e a análise da apuração de pessoa com deficiência. Analisando também essas etapas da matrícula e até a publicação da lista de espera, que seria a última chamada, a gente encerraria, então, todo esse trâmite no dia 20 de fevereiro. Então, a última etapa, né, colocando aqui né, mais ou menos num planejamento prévio, dia 20 de fevereiro a gente estaria encerrando, então, para começar o calendário letivo dos campi. Aí a gente esbarra num outro problema. Então, a gente está no dia 20 de fevereiro, a gente já começa as aulas nos campi na última semana de fevereiro ou então na primeira semana de março. E, com isso, a gente tem uma dificuldade no fechamento do calendário letivo dos 200 dias letivos. Isso é um complicador. Concordo plenamente com o Sebastião, não discordo, né, de forma alguma, que essa questão da gente realizar a prova no final, em novembro, a gente acaba prejudicando, principalmente na etapa final dos alunos da escola pública, dos alunos em si, que o ano letivo não encerrou, não só de escola pública, mas entendo também que não é somente a data da prova, a gente tem todo um ciclo, todo um processo em volta dessa prova, dessa correção, dessa matrícula, que acaba nos amarrando um pouco para postergar esse período aí, postergar essa data de prova. Lembrando também que a gente tem outras provas que acontecem, então a gente também tem que, né, se esquivar aí de alguns outros processos seletivos que concorrem diretamente com a gente. Nas 2 primeiras semanas de novembro a gente tem o Enem, na primeira semana de dezembro, dia 2, a gente tem o Colune, a gente tem o PISME, que também interfere cada qual um dos nossos campi, cada um numa região. Então, é nesse motivo que a gente acaba considerando aí, mais para o final mesmo do mês de novembro, para que o prejuízo seja um pouco menor, mas prorrogar, né, postergar essa data para dezembro, a gente tem um impacto muito maior, uma vez que o nosso calendário letivo do ano seguinte vai ser prejudicado. José Geraldo, Manhuaçu. Só quero destacar a questão do calendário com antecedência, porque era um ponto de vista nosso, principalmente Manhuaçu, com uma equipe reduzida, e às vezes não tinha condições de divulgar, por exemplo, isenção antes da campanha realmente para fazer o processo seletivo. Então, destacar o seu trabalho nesse sentido, de conseguir antecipar e também a gente poder programar no campus em relação à nossa divulgação, tanto da isenção quanto do período de inscrição. Muito obrigado.
Mais algum conselheiro deseja esclarecimentos ou alguns registros? Posso colocar, então, a apreciação. Então, considerando o cronograma macro para o processo seletivo 2019-1, cursos técnicos e cursos de graduação, pós-graduação também, conselheiros favoráveis à aprovação do cronograma, por gentileza, se manifestem levantando o braço. Conselheiros contrários ao cronograma, por gentileza, se manifestem. Um contrário, 2. Abstenções? Então, 2 votos contrários, nenhuma abstenção. Ok, obrigado, Glaucio. Bem, chegamos aos informes e assuntos gerais. E aí, a gente podia englobar os informes, que na realidade já fiz lá no início. Os assuntos gerais eu deixo para os conselheiros. Concedo a palavra àqueles que desejam aí fazer algum comentário, ou algum evento, ou algum encaminhamento. A palavra está livre para todos. Atahualpa de São João del Rei. Quero, então, nos informes, aproveitar o momento do Conselho Superior para destacar a preparação do campus São João del Rei para a realização da sua Semana de Integração, que é uma atividade que engloba principalmente a extensão, que encabeça essa ação, mas carreada também pela pesquisa e pelo ensino, onde nós abrimos literalmente a nossa instituição para receber os diversos saberes. E aí, dessa forma, nós estamos com o convite a receber propostas de atividades, tanto da nossa comunidade interna, mas também da comunidade externa. Todas as informações constam no site, e a nossa Semana de Integração ela será realizada no final de maio. Convido a todos os servidores que possam se inteirar dessa chamada para atividades, que, como eu disse e reforço, está aberto para receber proposições de atividades, tanto da nossa comunidade interna, mas também externa, da terceira Semana de Integração do Campus São João del Rei. Obrigado. Mais alguém deseja algum? José Geraldo, Campus do Muiumaçu. Só para destacar também que a gente realiza esse ano o segundo ENEP, que é o Encontro de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus do Muiumaçu, onde congrega minicursos, resultados de trabalhos de pesquisa, de extensão e também alguma atividade de ensino, que acontecerá no período de 23 e 24 de maio de 2018. Mais alguém? Bom, então, considerando que vencemos aqui os itens de pauta, os assuntos gerais foram transmitidos, declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado, bom retorno a todos e até a nossa próxima reunião do Conselho.